Vocês também, meus queridos, na paz do Senhor Jesus. Capricha aí, Carlos. Amém. E o Henrico está bem? Amém. Graças a Deus, né? Maravilha. Gente, só avisando vocês que sexta-feira nós voltamos à nossa oração, tá? 9h30. Nós saímos daqui e iremos à sede para orar. Nós temos a obrigação de orar. Pelo menos a Bíblia fala do dever de sempre estarmos orando. Amém? Tá? Beleza, então, glória a Deus. Vamos ao texto da palavra de Deus hoje. Você vai abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Alemão, grande atleta. Quebrou a perna lá de alguém lá? Não? Não tá bom. Glória a Deus. Maravilha. Se você encontrou, se coloque em pé, por favor. Em o nome do Senhor Jesus. Vocês estão bem, gente? Amém. Se recuperaram das festas de final de ano? Amém. Então tá bom. Tem gente viajando ainda, né? Tem gente viajando, aproveitando as férias. Mas vamos lá. Versículo 27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Até aí, amém. Levante tuas mãos aos céus, repita assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós rogamos por tua bênção, pedimos, Senhor, que a tua paz enche nossos corações e que nós possamos, ó Pai, ter um encontro certeiro, verdadeiro contigo, é o que nós te pedimos. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Jesus, ele nos passa aqui uma informação muito importante. Primeiro, que ele estava totalmente submisso à vontade de Deus. Ele estava totalmente agindo de uma forma direcionada pelo Pai. Não era algo da sua própria vontade, mas era a vontade de Deus que Jesus estava priorizando. E Deus deu a ele ordens, e as ordens eram de seguir em frente, de andar em frente, sem olhar para trás,
sem temer o que há de vir, e acreditar e confiar que Deus Todo-Poderoso tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então, Jesus, ele chama os seus discípulos, e ali, ele diz assim para eles: vamos nos levantar. Jesus está dizendo: levantemo-nos, e vamos daqui, vamos em frente, porque assim ele foi instruído por Deus. Então, ele, apesar de ter a consciência daquilo que lhe aguardava, tendo o entendimento que haveria choro, porque Jesus chorou, não chorou uma vez só, não. Jesus chorou muitas vezes, no mínimo 3 vezes relatado pela Bíblia. Mas Jesus chorou, Jesus transpirou, Jesus suou, e a Bíblia diz que chegou a suar gotas de sangue, devido à pressão que ele estava passando lá no Getsemane, quando ele sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Então, a pressão arterial dele alterou, tudo ficou difícil, batimento cardíaco, e ali ele começou a ter aquela ânsia e aquela perturbação na alma, porque ele mesmo diz: a minha alma está perturbada até a morte. Então Jesus tinha sentimentos como eu e você, porque ele sabia que seria traído, que logo em seguida seria morto. Então Jesus sabia que teria lágrimas, que haveria suor, até suor de sangue, e que no seu caminho havia espinhos, literalmente espinhos. Colocaram sobre ele sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, e também, de uma forma metafórica, espinhos, dificuldades, traição, abandono. Tudo isso Jesus ele viveu nos seus últimos instantes antes da crucificação. Ele sabia que ele ia para a crucificação, mas mesmo assim ele disse: levantai-vos e vamos-nos daqui. É o que o Senhor Jesus nos diz, que nós não podemos parar e não podemos temer o que vem à frente, porque sabemos o que Deus tem para nós é maior do que tudo isso que passamos, e Jesus passou também. Então, aquilo que vivemos hoje, segundo o apóstolo Paulo diz, que as aflições de hoje não se comparam com a glória que Deus propôs a mim e a você. Aquilo que vem à frente se superará toda dor, todo sofrimento, toda angústia, se nós continuarmos andando em submissão à vontade de Deus. Então não desista de andar. Espinhos veremos, lágrimas, com certeza vamos chorar, suor, com certeza iremos nos transpirar devido aí ao suor e os problemas que a vida nos oferece. Assim como Jesus conta na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, que ali, havendo o semeador, saiu a semear, houve espinho, e os espinhos sufocaram a semente. Então, eu aprendo algo aqui: não permita que os espinhos da vida sufoquem a vossa fé, sufoquem a vossa esperança. Não faça com que nós venhamos a ter uma aliança com Deus quebrada por causa dos problemas da vida, porque a nossa fé tem que ser maior do que o problema. A sua fé e a minha fé tem que ser maior do que a dificuldade, porque as dificuldades virão. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, continua crendo, marchando, porque a vitória é sua. Às vezes nós vamos carregar a semente, como diz o salmista,
no Salmo 126, andando, chorando, levando a semente, mas a gente sabe que lá adiante, Deus vai colocar um sorriso no teu lábio, Deus vai colocar uma alegria no teu coração, e você vai voltar com a sua recompensa em suas mãos. Vale a pena a gente continuar andando, marchando e observando a vontade de Deus, porque se a vontade de Deus for soberana sobre as nossas vidas, essa vontade será boa, perfeita e agradável para a glória de Deus Todo-Poderoso. Diga para o teu irmão aí, continua caminhando. A ordem de Jesus para os seus discípulos era: vamos nos levantar. E a vontade de fazer o que Deus mandou era maior do que o medo e os perigos, o sofrimento que esperavam Jesus. E aí a gente vê que a fé, ela é alicerçada assim. Os que resistem e vão adiante e vencem, a Bíblia diz que esses receberão a coroa da vida. A Bíblia diz que aqueles que resistem e vencem serão chamados amigos de Deus. E esses que são vencedores e amigos de Deus, eles receberão todas as sortes e bênçãos, conforme diz a palavra de Deus. Porque Deus é um Deus que zela por aquilo que Ele prometeu. Ele zela pela sua palavra, para que ela se cumpra na vida daquele que está combatendo o bom combate da fé. Paulo diz assim no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, que nada irá separá-lo do amor de Deus. Nada. Nada vai fazer que eu quebre a minha aliança com Deus. Nada vai fazer que eu quebre o meu compromisso com o Pai. Pode vir problemas, podem vir dificuldades, ele está citando lá. Pode ser problemas de ordem espiritual, pode ser problemas de ordens emocionais, pode ser problema de ordem financeira, pode ser qualquer tipo de problema, mas nada irá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem isso na sua mente. Diga para o teu, tenha isso na tua mente e no teu coração. Não deixe nada separar você do amor de Deus. Não deixe nada impedir. Não deixe nenhum canto da sereia te iludir. Não vá na conversa de pessoas ou de filosofias que o homem implanta, mesmo porque pessoas mudam de uma hora para outra de opinião, e pessoas também, e filosofias também do homem, o que vale hoje não vale amanhã. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. O Evangelho, a palavra de Jesus, tem mais de 2000 anos, e nunca vai mudar. Por que eu tenho que estar atento para essas coisas? Porque Jesus diz aqui no versículo 30, coloca para mim aí, Heitorzinho. O Heitor fez aniversário, grande centroavante, goleiro, é goleiro, né? Versículo 30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Então Jesus está dando um alerta aqui. O príncipe desse mundo vem. E a palavra de Deus descreve isso. Pedro, na sua epístola, diz que o diabo, 1 Pedro capítulo 5, que o diabo vem, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa devorar. Então nós temos que estar atentos. E aí Jesus diz assim: e ele não tem nada de mim,
Jesus está dizendo, eu não tenho nada a ver com ele, e ele não tem nada a ver comigo. Nós somos o oposto um do outro. Ele é trevas e eu sou luz. Ele é a perdição e eu sou o caminho. Eu sou a vida e ele é a morte. Eu sou a salvação e ele é o inferno. Não tem nada a ver comigo. O diabo é das trevas. E o diabo, a Bíblia diz, e as trevas são aquelas que estão governando esse mundo. Interessante falar que Jesus diz que nós estamos nesse mundo, nós não pertencemos a ele. Portanto, que não reine em mim, em você, o pecado. Que não reine em mim, em você, em nosso corpo mortal, a ação demoníaca, que o diabo não governe a minha vida nem a tua vida, porque nós não somos desse mundo. Irmão, um dos sinais que nós não somos desse mundo é quando nós declaramos e mostramos, porque não é apenas declarar com a boca, mas com as nossas atitudes, que quem governa a nossa vida é Jesus de Nazaré. É Jesus. É Jesus que nos governa. É Jesus que nos direciona. É a palavra de Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os meus pés, para que aquele que anda em Jesus não ande nas trevas e não tropece em pedra alguma. Jesus está dizendo, eu não tenho aliança com o diabo. Eu não tenho aliança com a mentira, porque o diabo, Jesus chamou o diabo do quê? De pai da mentira. Porque o diabo, nosso adversário, ele quer fazer uma aliança com o homem, para levar o homem para onde? Para a condenação. Mas Jesus se manifestou para ser o nosso Salvador. Lembrando que o nome Jesus significa Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Paulo chama de principado, potestades, que age nas regiões celestiais, nos filhos da desobediência. Mas na vida daquele que tem aliança com Deus, compromisso com Deus, quem age na vida dele, no mundo espiritual, é o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que o braço forte do Senhor vai se manifestar na tua vida. Isaías diz, a quem manifestará o braço do Senhor? Vai ser na tua vida, no nome de Jesus. Porque quem creu na nossa pregação, eu preguei esses dias lá na sede. Eu preguei aqui também? Não lembro. O diabo, na sua rebelião contra Deus, ele se levantou de tal forma. Olha só o que ele diz. Está escrito assim: eu subirei ao céu, isso Satanás dizendo, acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono, eu levantarei o meu trono. Está lá no livro de Isaías, capítulo 14, tá bom? A partir do versículo 13. Levantarei o meu trono no monte da congregação. Olha como o diabo é, meu irmão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer tomar o lugar de Deus na minha vida e na tua vida. E o diabo faz assim, ele vem com a sedução. Tentou seduzir Jesus. Transforma essa pedra aqui em pão e coma. Se você não é o filho de Deus, transforma a pedra e coma. 40 dias sem comer. Queria fazer Jesus pecar, mas Jesus estava na
palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou lá Deuteronômio, capítulo 8. Essa citação de Jesus está lá no capítulo 8 de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo queria se assentar, colocar o seu trono no meio da congregação, na congregação dos filhos de Deus. Ele quer reinar, ele quer dominar, mas nós já estamos decididos e convictos, sabemos em quem cremos e quem nós queremos que reine na nossa vida. Quem reina na nossa vida é o Rei da Glória, o grande El Shaddai, o Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra, que com a sua palavra, Ele criou todas as coisas, aleluia. Já estamos decididos. E aí ele vai falando mais. E me assentarei na extremidade do norte, no alto, no mais alto ponto, e subirei das mais altas nuvens. O diabo quer usurpar a glória de Deus. Sabe esse glória a Deus que você dá aqui? O inimigo quer usurpar, ele quer para si. O diabo, ele quer ser adorado, ele quer ser venerado. Ele quer usurpar a glória de Deus. Veja só como ele diz: e serei semelhante ao Senhor, semelhante ao Altíssimo. O diabo quer ser igual a Deus, mas de Deus a Bíblia diz que ele não tem nada. Ele é apenas uma imitação barata, fajuta. Ele é uma coisa fajuta. Ele não tem nada para dar ao homem. Ele disse para Jesus: se você me adorar, olha ele querendo quebrar a aliança de Jesus com Deus. Se você me adorar, se você me obedecer, eu vou te dar todas as riquezas da terra. Somebody love, tentando ganhar Jesus nos quais. É meu, me foi dado, mentira. Ele usurpou do homem, porque o homem marcou bobeira. Adão, Eva deram bobeira. Ele quer ser possuidor de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o Senhor fala: minha é a terra. Minha é a terra e a plenitude dela, e todos aqueles que nela habitam. Meu é o ouro, diz o Senhor, minha é a prata. O diabo não tem nada a não ser um lugarzinho dele lá no inferno, e não vai ter nem a chave de lá, vai ser trancado e ficará lá. Então o inimigo, ele quer quebrar a aliança do crente vir à igreja, de levantar a mão, de cantar louvores, de orar, de ler a palavra, de ter comunhão com o Espírito Santo, de ter a presença de Deus em sua vida, para que ele possa então reinar. Mas nós já estamos definidos. O pecado do diabo, sabe o que foi? Soberba, orgulho. Mas ele não tem nada. Em João capítulo 8, versículo 44, a partir do versículo, Jesus: não acredite nele não, ele é o pai da mentira. Diga para o teu irmão: o diabo é o pai da mentira, ele é mestre em iludir. Diferente de Jesus. Mais uma vez vou dizer para você: o diabo é diferente de Jesus. Tem nada a ver. Mas ele quer ser parecido. Eu quero ser igual. Tem nada. Jesus, ele é um conquistador. O diabo é um usurpador. É um ladrão. Jesus nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, como está escrito no livro de Apocalipse. Porque ele comprou para Deus gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas.
comprou para Deus, nós somos comprados para Deus, e nos fez reis e sacerdotes, não desse mundo, mas no mundo celestial. Então, ele é diferente de Jesus, e aí Paulo nos ensina o seguinte, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, Jesus era Deus, a Bíblia diz que ele era Deus, mas ele não usou aqui a sua autoridade de Deus, antes ele preferiu humilhar a si mesmo, para poder pagar o preço pelo pecado da humanidade, e para que nos restaurar novamente com Deus, fazendo uma nova e eterna aliança, no sangue de Jesus, como está descrito lá, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo começa a falar da Santa Ceia, esse é o meu sangue, que é derramado por vós, este é o sangue da nova e eterna aliança, inquebrável, inviolável. Essa aliança, ninguém poderá destruí-la, a não ser que a gente não queira, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não bota ninguém na parede, se você não vier comigo, você vai ver só que eu... Não, Deus não faz isso. Deus apela para a nossa razão, diferente do diabo. Se você não fizer isso, eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua casa, eu vou destruir a tua finança. Quem já frequentou o terreiro já sabe como é, como eu já frequentei. Tem casos que a gente já enfrentou nesses 30 anos de igreja, a gente vê a pessoa com medo de deixar, porque não, se eu deixar, o inimigo falou lá no terreiro, vai me destruir. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, o diabo pode até ameaçar. Jesus, ele tem domínio sobre a nossa vida. Jesus nos mostra que levantemo-nos e vamos daqui. Jesus demonstra que apesar de tudo, temos que ter a atitude de fé. O inimigo se levantou, a batalha está grande, mas devemos ter a atitude de fé. Quem está comandando a nossa vida, o comandante da nossa vida, é Jesus. E ele mostra como fazer. Jesus não é aquele tipo lá, faça que eu mando, mas não faça que eu faço. Não, Jesus diz assim, faça o que eu faço. Levantemos e vamos daqui. Jesus foi o primeiro a se levantar. Jesus, ele demonstra ali que nós devemos ter energia. Diga para o teu irmão, seja enérgico na fé, tenha energia. Ah, pastor, eu estou fraco. O Carlão morava num lugar que tinha galinha de Angola, lá não tinha? Nos prédios, tem lá, não tem? Eu fui lá uma vez, lá tinha, algumas vezes eu estive lá onde ele morava, lá visitar a ele, fui visitar outros irmãos ali. Tinha um monte de galinha de Angola, tem muito escorpião lá, é por isso, né? É. Está igual a galinha de Angola, estou fraco. Já viu galinha de Angola? Estou fraco. Parece que está falando, estou fraco. E a Bíblia diz, se demonstrares fraqueza no dia da tua angústia, a sua força vai ser pequena. A batalha está ali, meu irmão, tenha bom ânimo, energia, coragem. E Jesus diz, levantemos e vamos daqui. Ah, pastor, eu caí, me derrubaram. Irmão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai em frente. Com a palavra de Deus no seu coração.
E aí Jesus fala o seguinte, olha como Jesus é, ele está sempre em movimento. Ele diz assim, vou, mas eu volto para vós, viu? Eu não vou parar. Jesus estava dizendo, ei, as autoridades judaicas não irão me parar. Ei, Pôncio Pilatos não irá me parar. Ei, o povo que se levantou contra mim não irá me parar. Ei, a cruz não irá me parar. Ei, a morte não irá me parar. E mais, eu te digo, o inferno, porque Jesus desceu ao inferno, diz a Bíblia, não irá me parar. Eu vou apenas para o meu Pai. E se eu não tiver lugar para vocês, eu vou o preparar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia! Eu vou, mas eu volto. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. 3 dias depois, Jesus venceu o sepulcro. Jesus sempre estava dizendo algo assim, eu farei, eu roguei. Ele rogou por Pedro, porque a Bíblia diz que Jesus chegou para ele, Pedro, essa noite eu orei por você, porque o diabo quis ir andar com a tua vida. O nosso Deus não dormita, o nosso Deus não toscaneja, o nosso Deus não está com os braços encruzados, o nosso Deus não está com a mão mirrada, antes o nosso Deus está com o seu braço forte, cuidando do seu povo. Não importa se você passa pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Ele está contigo. Diga para o teu irmão, Jesus está contigo. Jesus estava dizendo assim, ele falou bastante aqui, mas agora ele fala uma coisa aqui, que a gente tem que entender, que Jesus nos ensina, tem hora que a gente fala, e tem hora que a gente se cala, tem hora que a gente espera, e tem hora que a gente age. Ele diz assim no versículo 30, já não falarei muito convosco, daqui em diante, é hora de agir. Aquilo que eu tinha que ensinar, eu já ensinei. É interessante que Jesus diz lá em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo, aquilo que eu vos ensinei, já estão em teus corações. Agora já não vou falar muito convosco a partir de agora. Vou falar pouco. Mas eu vou agir bastante. Portanto, se você tem orado a Deus e tem achado que Deus não está respondendo, porque Deus é assim. Às vezes Ele está falando pouco, mas Ele está fazendo muito. Porque está escrito que desde a antiguidade, nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso Deus, que trabalhe tanto para aquele que nele confia. Diga para o irmão, Deus está trabalhando. Levantai-vos e vamos daqui. Continua andando, meu irmão. Tem gente que parou de caminhar, tem gente que parou de andar, tem gente que já sentou na beira do caminho. Tem que estar atento. Quem lembra dos Trapalhões aí? Quem lembra dos Trapalhões? O que eu mais gostava ali dos Trapalhões era o Mussum. Eu achava o Mussum sensacional. E ele sempre falava uma coisa, que eu achava a maior graça.
ele falava assim: estou de pé sem sentar, estou sentado sem deitar, e estou deitado sem dormir. Estou atento. Ele quer dizer, eu estou atento, eu estou ligado no movimento, eu estou procurando entender o que é que está acontecendo no mundo espiritual, eu estou tentando compreender o porquê disso ou daquilo. Eu quero saber, e quem vai me revelar não serei eu mesmo, não será a minha mente e o meu intelecto, mas quem vai me revelar é o próprio Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz assim: busquemos a Jesus, porque Ele nos esclarecerá. Tem gente que já parou, tem gente que está deitado, está até babando, virou de bruços e está esperando o mundo acabar em barranco para ele ficar encostado. Diga para o teu irmão: Deus fez uma aliança com você para você se tornar mais do que vencedor sobre todas as coisas, e nada impedirá, ninguém irá impedir o agir de Deus na tua vida, porque você tem uma aliança, um compromisso, um pacto com Deus, não com os deuses desse mundo, mas com o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu único filho para resgatar o homem há 2000 anos atrás, para nos trazer de volta para o pacto da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus.